Muito bem, então, queridos, vamos dar sequência aqui nessa doutrina das últimas coisas, a escatologia. Então, hoje a gente está entrando na aula 6. Já falamos bastante a respeito disso e paramos aqui sempre com aquela ideia de uma linha cronológica dos eventos. Então, o intuito aqui é nos dar um panorama básico a respeito da cronologia dos próximos eventos. Vimos aqui que no calendário aqui das últimas coisas, o próximo evento é o arrebatamento, né? Esse será no calendário do que nós estamos olhando, o próximo evento que vai acontecer. Após isso, nós falamos aqui semana passada a respeito do evento chamado de Grande Tribulação. E isso vai acontecer depois do arrebatamento. E vimos que isso é o cumprimento dos 7 anos que vão faltar, que é um período que nós chamamos de Grande Tribulação, que é o cumprimento da 70ª semana do profeta Daniel. Então isso eu falei a vocês um pouquinho, brevemente, a respeito do que é mais ou menos a seguinte ideia. O profeta Daniel, há centenas de anos antes do que nós estamos, ele falou a respeito de eventos futuros. Lá naquele período, Daniel ele já tinha falado a respeito de visões, no capítulo 2 de Daniel, depois no capítulo 9, se não me engano, se estiver errado o pastor me corrige, a respeito de reinos. Então ele fala, olha, tem o reino, o próximo reino é o reino da Babilônia. Depois do reino da Babilônia vai vir o reino medo-persa. Depois do medo-persa vai vir o reino grego. Do reino grego vão sair, e ali a gente vê figuras de linguagem que muitas vezes a gente não entende direito. Ele fala de figuras de linguagem de uma estátua com a cabeça de ouro, e ele vai fazendo algumas alusões a respeito daquela estátua. Uma parte do corpo da estátua é de tal material. Depois nós vamos ver ele de novo falando a respeito disso, mas ele usa figuras de animais, de bichos. E muitas vezes, quando você vai ler aquilo, você não entende direito. Mas o próprio Daniel, ele explica que ele está falando a respeito de reinos. E existe ainda um período em que não aconteceu nas profecias de Daniel, que é o que nós ligamos a esse período de grande tribulação. Certo? Então, irmãos, aqui, quando nós estamos falando, é mais ou menos igual uma minissérie. A escatologia, se você perde um capítulo da minissérie, já fica sem um pedaço. Talvez você tenha mais dificuldade de entender a continuidade. Então aqui nós estamos cronologicamente falando e falamos a respeito da grande tribulação na última quarta-feira. Agora a ideia é que nós vamos continuar dando sequência aos eventos. Depois da grande tribulação, qual evento acontece? Depois dos 7 anos de grande tribulação, nós sabemos pela Bíblia que é a segunda vinda do Senhor Jesus, a segunda vinda de Cristo. Então acompanhou aí no calendário, numa linha horizontal do tempo, período da igreja, estamos vivendo, arrebatamento, grande tribulação, e após isso vai começar, o Jesus vem, é a segunda vinda de Cristo. E o que vai marcar esse período? Vai marcar que após o período da grande tribulação, Jesus volta para estabelecer um reinado milenar. A ideia do reinado milenar traz a ideia de 1000 anos. Então, vou tentar aqui fazer mais fácil. O arrebatamento acontece, depois disso vem a grande tribulação. Ao fim do período da grande tribulação, Jesus volta. E agora ele volta como rei para reinar durante 1000 anos. Abra lá sua Bíblia em Mateus 24:30, que fala a respeito deste período. Estamos quase chegando nesses trechos que o pastor Fernando está quase lá. Estamos em Mateus 18 agora, né? Então ainda falta um pouquinho. Não é verdade? Não é verdade. Já caminhamos mais, né? Estamos em Mateus 20 quantos? 22, então faltam apenas 2 capítulos. Embora a gente pense assim, 2 capítulos estão logo ali. Mas você sabe que o texto exposto de maneira expositiva e sequencial, muitas vezes demora um tempinho 2 capítulos, né? Então diz assim o texto, Mateus capítulo 24, verso 30. Estou fazendo a leitura na versão
nova NVT, a nova versão transformadora. Diz assim: então, por fim, aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem, e haverá grande lamentação entre todos os povos da terra. Eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Interessante que aqui nós acabamos de terminar aquele trecho que fala a respeito da grande tribulação. Então, no final da grande tribulação, Jesus volta. Agora abra lá em Lucas 21, pouquinho para frente aí. Evangelho de Lucas, capítulo 21, dos versos 25 a 28. Que o que nos importa realmente é a ideia do 27 e do 28, mas vamos ler que é um período que fala a respeito disso, né? Então ele diz assim, verso 25: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra as nações ficarão angustiadas, perplexas com o rugir dos mares e a agitação das ondas. As pessoas ficarão aterrorizadas diante do que está prestes a acontecer na terra, pois os poderes do céu serão abalados. Então, isso acontece, e aí ele diz a sequência dos eventos. Então todos verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Portanto, quando todas essas coisas começarem a acontecer, levante-se e ergam a cabeça, pois a sua salvação estará próxima. Então, a ideia aqui dos eventos acontecendo, e muitas vezes, quando nós lemos de maneira rápida e corriqueira, a gente não consegue diferenciar estágios em que essas coisas estão acontecendo, não é verdade? Mas a ideia é a seguinte: no final do período da grande tribulação, Jesus volta para reinar, certo? E outra coisa importante de saber é que esse evento, a segunda vinda de Cristo, vai ser um evento histórico. Vai acontecer na história. Não é apenas figurado, espiritual, alegórico, figurado. Não. É um evento histórico. E é interessante de saber que é um evento histórico que todos poderão fazer o quê? Testemunhar. Olha lá, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 1, verso 11. Então ele diz assim: e disseram: homens da Galileia, quem que disse? Dois homens vestidos de branco que disseram para os seus discípulos, né? Por que vocês estão parados aí? Por que vocês estão olhando? Por que vocês estão parados olhando para o céu? Esse Jesus, que foi elevado do meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como o viram subir. Então, aqui nesse texto de Atos, nos deixa bastante evidente que vai ser visível a vinda de Cristo. Então não vai ser um evento onde ele não vai voltar verdadeiramente, como muitos podem interpretar. É apenas espiritual, Jesus... Não, aqui o texto fala claramente que da mesma forma como eles viram ele subir, eles vão ver ele voltar. Agora pule lá para Apocalipse capítulo 1. Lá no final da sua Bíblia. Capítulo 1, verso 7. Diz assim o texto lá em Apocalipse: vejam, ele vem com as nuvens do céu, e todos o verão, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as nações da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. A ideia é, Jesus vem, e agora ele vem como um rei, ele vai reinar. Quer as pessoas queiram, quer as pessoas não queiram. Toda língua confessará que Jesus é rei e todo joelho será dobrado. Essa é a perspectiva do reinado milenar. Aquele período em que Jesus vem para ser rei, certo? Então aqui talvez surjam algumas ideias do seguinte, mas o que nós entendemos como todos vão ver? Né? Eu tenho alguns amigos que a ideia que me diziam todos, que eu não poderia usar essa palavra da mesma forma que eu não posso falar que todos serão salvos. No sentido de que a palavra todos não representa cada ser humano, mas todos aqueles que estiverem no local em que Jesus descerá.
Essa era uma defesa que essas pessoas me faziam a respeito disso. Me parece que o texto bíblico ele dá uma margem mais ampla no todos, porque assim como o sol nasce e todos enxergam o sol nascendo, do Oriente ao Ocidente, me parece que se encaixa melhor na perspectiva de Jesus vindo, quando fala que todos verão. Essa é a minha posição. Eu acho que é mais a ideia de todos, que todo ser humano vai ver mesmo, vai ter a possibilidade de ver, do que um episódio do canal eu ia dizer do Globo Repórter, mas nem sei se ainda tem, que diz assim, extra, tananana, Jesus desceu em Jerusalém. Então só aqueles que viram ao vivo lá no local. O texto bíblico, de fato, ele não especifica a ideia de são todos, por exemplo, todos da IBLM que estão aqui hoje. Mas nós não somos todos os seres humanos que existem, né? Então, as duas possibilidades, uma curiosidade aí. Então, de qualquer forma, uma coisa é certa. Ele vai voltar e ele vai reinar. Essa é a ideia. Então, após isso, meus irmãos, e aqui eu não estou sendo exaustivo a respeito disso, existirão alguns eventos que que depois que Cristo vem para reinar, começam a acontecer alguns eventos a partir disso, em que eu não vou entrar, certo? E eu vou agora permanecer um pouquinho mais nesse tema tão interessante chamado de milênio. Então a ideia, se você acompanhou o calendário, arrebatamento, grande tribulação, segunda vinda de Cristo, reinado milenar, milênio, né? O milênio é o que nós chamamos do período que vai se iniciar após a segunda vinda de Cristo. Um período, segundo o que nós entendemos, e eu creio que a Bíblia explica, de tempo literal de 1000 anos. Não existe nas Escrituras nenhuma indicação que esses 1000 anos sejam simbólicos. Poderiam ser figurados. A Bíblia tem muitas numerologias figuradas, mas não é o caso. Quando nós lemos o texto que fala a respeito desses 1000 anos, não existe nenhuma necessidade de nós figurarmos. Então isso é importante. O milênio é o período que vai se iniciar após a segunda vinda de Cristo. E para que serve o milênio? Por que existe o milênio? Irmãos, vocês devem já estar um pouco mais familiarizados que entre o Novo Testamento, o Antigo e o Novo, existe um caminhar, né? É uma coisa que nós chamamos na teologia de continuidade ou descontinuidade. Quando nós falamos da nação de Israel, nós lemos as Escrituras com um perfil de continuidade. O que aconteceu com Israel já continuou imediatamente, e hoje Israel não tem mais nada a ser tratado, porque a igreja deu continuidade a Israel, a igreja é o verdadeiro Israel, e se isso é a perspectiva que nós enxergamos ao ler o Novo e o Antigo Testamento, não há necessidade de milênio, porque o milênio ele é especialmente utilizado no plano de Deus para tratar com a nação de Israel. Por quê? Porque no Antigo Testamento existiram promessas, profecias feitas à nação de Israel que não se cumpriram completamente. Então, já que elas não se cumpriram completamente, Deus vai cumpri-las no período do milênio. Quando nós falamos com as pessoas a respeito das promessas, muitas vezes, irmãos nossos que não têm essa perspectiva escatológica, eles dizem que Josué escreveu no final do seu livro. Nenhuma das promessas que Deus fez a Israel deixou de ser cumpridas. E quando a gente lê esse texto, a gente diz, opa, então não existe mais nada a ser tratado com Israel. Mas se a Bíblia tivesse parado em Josué, verdade, nós teríamos concordado. Mas nós vemos que, dando continuidade no texto bíblico, o período de exílio, o período em que os reis de Israel foram destituídos, o período do cativeiro babilônico, os profetas eles falaram a respeito de um trono futuro.
Davi foi prometido a ele um reino que não terminaria. E nós sabemos que o reino de Davi termina com Salomão, no sentido de unificado. Depois começam reinados repartidos, com briga, com disputa. Então, quando a gente olha uma perspectiva bíblica literal e histórica, nós vemos que nem tudo foi cumprido. Quando nós falamos da promessa que Deus fez a Israel, Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, da terra, da extensão de terra que eles teriam, nós vemos na história bíblica que essas terras não foram completamente preenchidas. Entenderam? Então é necessário que exista um período em que os reinos da terra se submetam ao rei. Que rei? O filho de Davi. Quem é considerado o filho de Davi nas Escrituras? O Senhor Jesus. Então abra lá em 2 Samuel, capítulo 7, onde nós vamos fazer a leitura dos versos 10 a 16. E, irmãos, eu sei que talvez nem todos estejam familiarizados com cronologia de eventos. E talvez essa seja uma das coisas quando nós pegamos esse período de juízes que passa por reis e vai indo crônicas e aí vai indo, às vezes a gente não sabe direito em que período isso está acontecendo e tal. E isso é legal de estudar. Isso é muito importante. Quando você entende as coisas dentro do período em que estão acontecendo, fica muito claro essa posição escatológica. 2 Samuel 7, verso 10 a 16 diz assim, profeta Samuel, providenciarei uma terra para o meu povo Israel. Isso aqui é pós-Josué. É pós. Josué ficou centenas de anos. E Samuel profetiza para o futuro. Olha o que ele diz, que Deus está falando por meio dele. Providenciarei uma terra para o meu povo Israel, e os plantarei num lugar seguro, onde jamais serão perturbados. Nações perversas não os oprimirão, como fizeram no passado, desde o tempo em que nomeei juízes para governar meu povo Israel. Eu lhes darei descanso de todos os seus inimigos. Além disso, o Senhor declara que fará uma casa para você, uma dinastia real, falando a Davi. Pois quando você morrer e for sepultado com seus antepassados, escolherei um de seus filhos de sua própria descendência e estabelecerei seu reino. Salomão foi o escolhido para dar sequência? Foi, mas isso terminou. E aqui quando o profeta fala, vocês vão ver que ele está dizendo que não tem fim, que é um reinado eterno. E ele continua dizendo no verso 13, ele é que construirá uma casa para meu nome, estabelecerei seu trono para sempre. Aqui nós já vemos que Salomão não teve o trono estabelecido para sempre. Por que nós sabemos que ele está falando de Salomão? Pelo verso 14, eu serei seu pai e ele será meu filho. Se ele pecar, eu o corrigirei e disciplinarei com a vara, como qualquer outro pai faria. Já fica aqui uma boa base para a disciplina de pais para os filhos, né? A gente já pega uma aplicação bem explícita e aberta de que quem ama, disciplina. Quem verdadeiramente cuida dos seus, corrige com a vara. E aí ele continua dizendo, verso 15, contudo, não retirarei dele meu favor, como retirei de Saul, quando removi do seu caminho. Aí aqui o ponto alto, verso 16, sua casa e seu reino continuarão para sempre diante de mim, para sempre, e seu trono será estabelecido para sempre. Então o profeta aqui ele fala coisas que estão acontecendo imediatamente, mas que terão um resultado futuro. Quando você vê isso daqui numa perspectiva histórica, você vai entender o que ele quer dizer. Porque no período dos reis de Israel, no reino do norte, não teve um rei temente a Deus. 20 ou 19, se não contar um dos reis que assumiu por uma semana ali, 20 de reinados infiéis. 20, né, pastor? Acho que é 20, né? E no reino de Judá,
que era o reino da família do lado de Davi, apenas 5 de 20 também. Então Deus, o que ele disse é, olha, embora vocês não sejam fiéis, eu vou manter no trono de Davi para sempre um rei. E agora a gente vê que isso vai se cumprir no milênio. O milênio, ele traz o cumprimento das profecias da nação de Israel, que até então não foram cumpridas. Básico, fácil, extremamente bíblico. Agora, volto a dizer, então, se nós lermos a Bíblia e entendermos que a nação de Israel foi substituída pela igreja, não existe necessidade de um reinado, nesse sentido de 1000 anos, porque Jesus já vem para julgar, dividir, e aí ele começa o novo céus e nova terra. Biblicamente falando, meus irmãos, o milênio não tem como ser descartado. Um milênio literal de 1000 anos. Ok? Agora abra lá sua Bíblia em Apocalipse 20. Apocalipse 20, verso 4, diz assim: Vi tronos, e os que estavam sentados neles haviam recebido autoridade para julgar. Vi também as almas daqueles que haviam sido decapitados por testemunharem a respeito de Jesus e por proclamarem a palavra de Deus. Não tinham adorado a besta nem sua estátua, nem aceitado sua marca na testa ou nas mãos. Que ele está dizendo de um período anterior a isso. O que é o período anterior ao milênio? Qual é o período? A grande tribulação. Então, ao final da grande tribulação, ele está contando o que aconteceu. E aí ele diz no final: eles ressuscitaram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Não existe nada que nos leve a interpretar esse texto de uma maneira simbólica. Talvez alguém me diga assim, mas pastor, o livro de Apocalipse é cheio de simbolismo. É verdade, meus irmãos. Mas esse número aqui, 1000 anos, não tem nada de simbólico, certo? Então o ponto é, esses 1000 anos, o reinado milenar é um período que Cristo vai julgar, vai sentar no trono de Davi, vai reinar durante 1000 anos, e ele vai ser um período também de paz e justiça na terra. Abra lá em Isaías capítulo 2, lá no Antigo Testamento. Note que o profeta Isaías, assim como outros profetas, ele falou de vários tipos de profecia. Por exemplo, se nós pegarmos Isaías 53, ele vai falar a respeito do servo sofredor. E aí quando nós olhamos Jesus vindo à terra como servo sofredor, a gente olha isso e diz que se cumpriu. Mas isso não necessariamente vale para tudo que o profeta falou. Isaías capítulo 2, de versos de 1 a 5. Ele diz assim: esta é uma visão que Isaías, filho de Amós, teve acerca de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias, o monte da casa do Senhor será o mais alto de todos. Será elevado acima de todos os outros montes. E os povos de todo o mundo irão até lá para adorar. Gente de muitas nações virá e dirá: venham, vamos subir ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó. Ali ele nos ensinará seus caminhos e nele andaremos. Pois a lei do Senhor sairá de Sião, sua palavra virá de Jerusalém. O Senhor será o mediador entre os povos e resolverá os conflitos das nações. Os povos transformarão suas espadas em arados e suas lanças em podadeiras. As nações deixarão de lutar entre si e já não treinarão para a guerra. Aqui é um período em que o profeta está dizendo a respeito de um tempo de paz. Mas note que não é um tempo de paz definitivo, porque ele está falando que vai resolver o conflito das nações, vai ser o mediador entre os povos, ele vai precisar colocar a lei saindo de Sião, a ideia de um trono que proclama as regras. E o ponto alto aqui é que esse rei vai fazer com que as leis sejam cumpridas. Não vai ter ministros, não vai ter deputados, senadores corrompidos, porque o rei vai estar reinando.
E o rei não vai pedir permissão, ele vai ordenar. E por causa disso, por causa de saber quem é o rei que estará reinando, esse período vai ser um período de paz e justiça na terra. Interessante, né? Então vamos seguir adiante aqui para não perdermos muito tempo. Depois disso, meus irmãos, talvez uma pergunta que lhe surja: quem estará no milênio? E essa é uma das dificuldades com a posição que nós adotamos. Por quê? Porque ela existe nessa posição coisas que nós não estamos habituados hoje. E como muito bem me disse o pastor Fernando um dia, não é porque é a posição mais fácil que deve ser adotada. Porque esses tempos atrás nós estávamos falando a respeito de teologia, e eu disse, mas essa posição está muito difícil, a outra é mais fácil. E ele disse assim, não é porque é mais fácil que está certa. E essa é a realidade bíblica. Abrindo o horizonte aqui para a nossa vida, na vida cristã, nem sempre tomar a decisão cristã é a mais fácil. Mas isso não quer dizer que não deva ser a adotada por nós. Então vão chegar aqueles momentos na nossa vida pessoal que nós desejamos ir contra o que a Escritura diz. Por quê? Porque ir a favor da Escritura vai talvez nos trazer prejuízo. Isso já não aconteceu com você alguma vez? Se não aconteceu, vai acontecer. Porque é assim. Ser cristão é nadar contra a maré. Então, quem estará no milênio? Em primeiro lugar, aqueles crentes que foram arrebatados antes da tribulação. Abra lá em Apocalipse 19. Apocalipse 19, dos versos 11 a 14. Então ele diz assim: viu o céu aberto e surgiu um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, pois julga e guerreia com justiça. Seus olhos eram como chamas de fogo, e em sua cabeça havia muitas coroas. Nele estava escrito um nome que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Vestia um manto encharcado de sangue, e seu nome era a Palavra de Deus. Os exércitos do céu, vestidos do linho mais fino, puro e branco, seguiam-no em cavalos brancos. Esse texto, meus irmãos, talvez se a gente ler ele isoladamente, nós não vamos conseguir entender, mas isso diz diretamente a respeito daqueles que estão falando de Apocalipse 20, aqueles crentes mortos na tribulação e que vão voltar com o Senhor para reinar. Então, os crentes antes da tribulação, esses vão reinar. Esses vão vir para reinar junto com o Senhor. E isso é importante nós sabermos, por quê? Porque na cronologia dos eventos, as coisas se encaixam. Não é verdade? Se nós usamos essa ideia, dessa perspectiva de que existirá um arrebatamento, agora é o momento em que aqueles que foram arrebatados vão descer junto com o Senhor e vão reinar durante esses 1000 anos. Quem mais vai estar junto? Os santos ressuscitados do Antigo Testamento. Aqueles que morreram no Antigo Testamento, agora nesse período do milênio, eles são ressuscitados para reinarem junto com Cristo. Abra lá em Daniel 12, capítulo 12, verso 13. Ali o profeta Daniel diz assim, na conversa que ele está tendo aqui a respeito das profecias: quanto a você, siga seu caminho até o fim. Você descansará e no final dos dias levantará sua cabeça para receber sua herança. Qual é a ideia do descansar aqui? É a ideia de morte. É a ideia de que aqueles que estão mortos do Antigo Testamento, santos do Antigo Testamento, agora, no período do milênio, quando Jesus vem para reinar, esses mortos do Antigo Testamento vão reinar junto, eles ressuscitam. Eles ressuscitam para reinar junto. Dois tipos de pessoas, vocês já viram, né?
Depois o terceiro tipo de pessoas, abra lá em Apocalipse 20. E é assim, meus irmãos, alguns textos aqui que nós vamos pensando e largando, eles fora de contexto, eles ficam difíceis de você explicar todo o contexto. É importante saber o contexto do texto. Então, por exemplo, quando nós pegamos essa questão de Daniel, Daniel vem falando a respeito de um período que vai chegar para Israel. Certo? Então, Apocalipse 20, versos de 4 a 6. Diz o seguinte, de novo aquele mesmo texto que a gente leu há pouquinho. Vi tronos e os que estavam assentados nele haviam recebido autoridade para julgar. Vi também as almas daqueles que haviam sido decapitados por testemunharem a respeito de Jesus. Isso está acontecendo no período da grande tribulação. E ele diz, e por proclamarem a palavra de Deus, não tinham adorado a besta nem sua estátua, nem aceitado sua marca na testa ou nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Então, existe aqui também aqueles que passaram pelo período da grande tribulação e foram mortos por causa de Cristo. E ainda, por último, mas não menos importante, os salvos de Israel e de outras nações que não passaram pela morte. Ou seja, aqueles que passaram por esse período, mas eles não morreram. Certo? Abra sua Bíblia em Mateus 25. E novamente eu falo, meus irmãos, quando a gente pega esse tema da doutrina das últimas coisas e a gente perde algum capítulo dessa minissérie, a gente às vezes fica sem entender direito, não é verdade? Mesmo não perdendo a minissérie, tem coisas que a gente não entende completamente. Então, talvez, sobre a escatologia, seja o caso da gente fazer um estudo ou uma série no retiro ou algo assim, apenas a respeito disso. Não é esse o objetivo aqui, porque senão nós teríamos demoraria muito tempo. Então, a ideia aqui realmente é você ter um panorama geral, certo? Então, Mateus 25, versos de 31 a 34, ele diz assim, versos de 31 a 34. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham, vocês que são abençoados por meu Pai, recebam como herança o reino que ele lhes preparou desde a criação do mundo. A ideia de um reinado sendo cumprido e pessoas que vão reinar do lado certo com Cristo. E isso acontece no período do milênio, certo? Para uma pessoa que não entendesse como milênio, ele faria uma interpretação desse texto aqui como sendo o julgamento final. Mas existirão outros textos que nos ensinarão a respeito do julgamento final. O texto de Mateus, como nós vamos aprender aí nas exposições, nós sabemos que ele fala a respeito de um reino. O pastor aqui ele já enfatizou que Mateus está falando de um reino terreno, um reino na terra, que se expande, é verdade, mas que ele começa a partir da terra. Ok, irmãos? Então, quem estará no milênio? Os crentes arrebatados antes da tribulação, a igreja, os santos que vão ser ressuscitados do Antigo Testamento, os salvos, os que foram salvos e foram mortos no período da tribulação. Os salvos e foram mortos fica esquisito de entender, né? Aqueles que creram em Cristo e que morreram por crer em Cristo. Então, é aquele momento em que as pessoas têm que tomar uma decisão. Vou morrer servindo a Cristo ou vou abandoná-lo para permanecer vivo? Essa que Deus nos ajude a não precisar ir a tanto extremo, mas muitas vezes nós fazemos isso e não percebemos. Porque nós podemos não perder a vida, mas nós acabamos colocando outro rei no trono do nosso coração. Quando a gente abre mão de aprender sobre Deus, sobre sua palavra, sobre Cristo, por causa de qualquer outro evento.
Quando nós abrimos mão de ter princípios, como nós aprendemos no domingo aqui na pregação do pastor Fernando, por causa dos nossos próprios interesses. Então, quando o meu interesse vem, eu abro mão de todos os princípios bíblicos. Isso também é uma forma de negar a Cristo. O problema é que essa forma de negar a Cristo, muitas vezes, é imperceptível. E aí, por último, a ideia daqueles que passarem de Israel ou de outras nações por esse período e não morrerem. Esses vão entrar no reino para reinar ou vão ficar de fora do reinado. De fora do reinado no sentido de que eles continuarão do lado de lá. São os bodes, vão ficar separadinhos. E aqui, meus irmãos, a conclusão que nós chegamos é a seguinte. Embora nesse período aqui de milênio, o temor do Senhor predominará sobre as pessoas. Por quê? Porque ele vai ser um rei justo. Ele vai ser um juiz que não julga com imparcialidade, certo? E parece que principalmente entre os judeus, conforme Isaías 65 nos fala, mas é certo que nesse período de milênio existirão gerações nascendo, pessoas nascendo, e essas pessoas, muitas vezes, por causa da sua inclinação natural pecaminosa, que ainda vai existir, elas vão continuar, embora de maneira velada, talvez elas respeitem o rei por fora, mas elas tramam contra esse reinado. E isso é o que vai abrir as portas para o próximo evento no calendário. Nós vamos falar não na quarta-feira que vem, se Deus quiser, Rafael vem na quarta-feira que vem, né? Bebezinho Rafael. Peço até aos irmãos que orem por isso. Então, se não for na próxima quarta-feira, será numa mais para frente. Tá bem, queridos? Então, eu creio que estamos quase chegando lá. Temos mais uns 4 ou 5 eventos para falar a respeito disso. A revolta final, o grande trono branco, novos céus e nova terra. E depois eu vou falar um pouquinho sobre as posições escatológicas. O que cada posição escatológica ensina a respeito disso. E eu creio que cada vez mais você vai se familiarizar. Agora, o que eu gostaria que você não perdesse de vista. Os cristãos verdadeiros, genuínos, eles concordam a respeito. Cristo vai voltar. Eles concordam a respeito que vai haver uma grande tribulação. Todos concordam. O que há discordância é o período exato, como isso vai acontecer e quais serão os desdobramentos. Então nós precisamos ser muito cuidadosos naquilo que é inegociável. Jesus vai voltar, ele vai separar os bodes das ovelhas. Existe uma eternidade que vai ser vivida longe ou junto de Cristo. E essa eternidade longe de Cristo chama-se inferno. E a eternidade próximo de Cristo chama-se céu. Então, isso é inegociável. Agora, como esses desdobramentos acontecem, nós precisamos sempre ter cordialidade de um bom debate. Tá bem, queridos? Deus abençoe a todos vocês até domingo.